Sejam bem-vindos ao PolideiaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Hoje nós estamos recebendo aqui mais uma pré-candidata a vereadora pelo PL Mulher e eu fico muito feliz. Eu falei pelo PL Mulher já antecipando que ela é uma mulher. Eu estou muito feliz porque acho que os últimos 4 programas que nós fizemos, né, Lucas? Foram com mulheres. E eu estou muito satisfeito porque a gente fez uma conta, só para contar rapidinho para você e para toda a nossa audiência. A gente tem mais ou menos 40 programas. Desses 40 programas a gente deve ter entrevistado agora umas... Não deu 10 mulheres. E isso é muito ruim porque a gente tá falando de política e precisa mais mulheres na política. Enfim, seja bem-vinda, Neila Scher. Obrigada, Rogério. É um prazer estar aqui com você. Eu fico triste porque são poucas, mas eu fico feliz porque tá tendo essa abertura. Estamos entrando e não vamos desistir. É o que a gente mais gostaria de saber. Para a gente poder entender e colocar as pessoas no mesmo contexto, a gente já se conhece, já conversou algumas vezes e eu acho que você tem uma história incrível. Eu queria que você contasse um pouco da tua história brevemente para que as pessoas pudessem primeiro te conhecer, para saber quem é a Neila Scher. Certo. Rogério, eu sou a Scher do PL Mulher, a Neila Scher, mas agora conhecida como a Scher do PL Mulher. Eu sou a mãe da Heloíse, sou mãe solo. A Heloíse já tem 5 anos, mãe solo há 4. Eu sou massoterapeuta e sou moradora do bairro Guarujá. Moro em Cascavel há mais de 33 anos. Então, Rogério, eu comecei a trabalhar aos 9 anos como babá. Meu primeiro trabalho foi cuidando de uma criança pequena. E trabalhei na Univel, onde eu fui secretária da direção geral e onde eu cursei Faculdade de Ciências Econômicas. Saí da Univel para ingressar no HSBC, Banco Brasil S.A., onde eu fazia parte de processamento bancário. Neila, deixa eu entrar um pouco mais a fundo dentro da tua história. E você tem uma característica que você se posiciona desde a primeira vez que a gente se conheceu. Você falou assim, eu sou mãe solo. Para nós, homens, que muitas vezes não sabem o que é ser uma mãe solo, eu queria que você contasse primeiro, tecnicamente, o que é ser uma mãe solo e como é que é a rotina de uma mãe solo. Agora você pegou num ponto que eu não vou saber falar de uma coisa para definir, para separar da outra. Não tem a parte tecnicamente. Porque a mãe solo, ela começa... Eu como minha filha com 1 ano de idade, fiquei sozinha para criar. Aí ali já começa o teu medo, né? De saber se você vai dar conta da criação. Aí tem a parte que você recebe ali um X de pensão. Muito bem. Até lá no começo, ela te dá aquela ajudinha básica, porque a criança não tem tantas necessidades. Mas aí a criança cresce, os gastos também crescem. Aí você se depara. A criança precisa de remédio, é a mãe solo. A criança ficou doente, muitas vezes eu passei por isso, vai para a UPA, fica internada 1 semana. Quem trabalha por você? Ninguém. Eu, no meu caso, depois do HSBC me tornei massoterapeuta. Se eu não trabalho, eu não recebo. Você é autônoma, né? Autônoma. Então, assim, ficou doente, você não vai trabalhar, você também não vai receber. E aí você é responsável por ser a provedora do lar em tudo. Então, não tem aquele negócio de técnico ou separa da outra parte de ser mãe. Mas ser mãe solo é um pouco mais que isso, porque você abdica da tua vida, né? Não tem como. Eu, no meu caso, eu nunca tive, assim, a pretensão de deixar a minha filha com os meus pais, que são as pessoas que mais me ajudam, para ir num baile, para ir num jantar, para ir na festa de uma amiga. Então, depois que eu me tornei mãe solo, a minha vida foi ser a responsável pela Elo. A minha vida como mulher parou, a minha vida como profissional parou. Até tem uma história bem rápida e engraçada que eu tinha uma reunião com vocês aqui. Eu tinha passado a noite na UPA com a Elo e eu não tinha dormido nada, porque não tem como dormir, né, num hospital e tudo. E eu saí de lá às 9, às 8h30 eu saí, às 9 era aqui. E eu te avisei, olha, vou chegar às 10. Você falou, não posso te receber às 10, eu tenho outro compromisso. Então, a mãe solo, ela também para a vida profissional dela. Nós não temos tanta chance de crescer.
né? A gente não fala mal do pai, mas o pai, ele sai, ele pode entrar em outra relação, porque ele não traz o filho junto. Os pais Muitas vezes não traz o filho junto, mas acontece, né? Os pais que se separam e que normalmente a mãe fica solo. Eu digo assim. Mas aí é aquela coisa, eu levanto, eu tomo meu café e eu vou trabalhar. Eu não tenho preocupação, eu levanto, eu tomo meu café. Mas aí eu tenho que levantar meu filho, dar o café pro meu filho. Eu tenho que levantar, fazer, arrumar, levar para a escola. Se não vai para a escola, eu tenho que deixar tudo pronto. Meio-dia eu tenho que voltar para arrumar, para levar para aula. Como o caso da Ilô é meio período. Tenho que voltar para o almoço para poder dar banho, pôr o uniforme, dar o almoço, mandar para aula. Depois da aula, começa 1h30, então eu já vou chegar mais atrasada no meu trabalho. Não consigo chegar às 13h30 lá no meu trabalho. Então, a vida de mãe solo não se resume só em despesa. Ela envolve toda a sua vida. Eu nunca consigo me ver sem a minha filha. Ela é a minha força, ela é meu combustível, ela é a minha alegria diária. Porém, a minha vida, ela diminui bastante a minha chance de crescimento, inclusive profissional, por isso. Eu acho que é uma situação, até a gente conversou naquele dia que você comentou que não pôde vir, mas eu falei pra você, é algo que é muito significativo, porque qual é o objetivo que uma pessoa tem quando ela coloca o nome dela à disposição como pré-candidata a vereador? É ela lutar e ser voz para outras pessoas. A gente tem falado isso aqui quase em todos os programas. Mas eu falei exatamente isso pra você. Eu falei assim, Neila, você precisa, porque você tem uma característica de liderança, o que um político precisa ter, uma característica de liderança para liderar vozes. E nessa liderança de vozes, você vai poder representar outras mulheres que passam por isso. E criar leis, criar projetos que possam fazer isso. E um dos teus projetos, que você já me contou, é exatamente nessa linha. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre um projeto. Com todo respeito a você que tá ouvindo, a Neila, como pré-candidata a vereadora, ela tem um projeto e ela quer colocar esse projeto para poder rodar a partir do momento que ela seja candidata ou oficializada, como se ela passar pelo processo das urnas e for de fato vereadora de Cascavel, que só as urnas vão determinar isso, ela já tem um projeto que ela gostaria de encabeçar e colocar. Sim, Rogério, não só eu tive esse problema, como eu tenho uma série de amigas, de conhecidas, que me relatam. Hoje ainda eu tive o contato com uma mãe que me procurou no Facebook, que é uma pessoa que fazia bastante tempo que eu não tinha contato. Ela me procurou, ela falou, olha, eu vi que você está envolvida ali politicamente e tal. Nós precisamos, com urgência, de que crie-se aí um projeto de lei, de que a mãe solo tenha uma cota, tanto no CEMEI quanto na escola. E não só a cota para a mãe solo que tenha baixa renda. Não só essa cota que seja um X determinante, que, 5, 10% seja da mãe solo de vagas que seja comprovado e que tenha baixa renda. Todo um estudo feito ali, é claro. Mas a gente precisa também pensar na vaga de período integral, porque esse pedido que eu recebi hoje, que eu infelizmente tive que dizer que eu não consigo nesse momento ajudar, por conta desse processo eleitoral que eu estou passando, é um pedido que não é só esse, não é isolado. Já tive outros contatos de pedidos assim. A mãe trabalha o dia todo, porém a escola da criança ou o CEMEI é só meio período. Então, ela não consegue um emprego que fosse o período integral. E é muito difícil, Rogério, hoje, um trabalho que seja só meio período. E se for, é uma renda muito baixa. A gente está falando de mães solos, mães que são as provedoras do lar, mães que vão fazer todo o processo de pagamento de conta de alimentação toda sozinha. Então, a gente tem que ter um projeto de lei que acolha essas mães, que consiga colocar essas crianças no período integral para que a mãe consiga trabalhar e ser a provedora também do lar. Que essa também, como mãe solo, eu sofri bastante, essa também é um dos maiores medos que a gente tem de não conseguir prover ali a própria alimentação do filho, porque é bem complicado. Eu digo assim que você tem alguma notícia de qual é o percentual de mãe solo que tem hoje? Existe algum estudo com relação a isso ou você desconhece desse tipo de estudo ou você acredita que nem exista? Não existe. Eu tentei procurar alguns dados, mas não existe ainda essa separação. Eu acho que não foi feito não se pensou ainda nisso.
Um pouco do motivo de eu estar entrando para a política, um dos motivos de eu estar entrando para a política é justamente esse. É conseguir criar um pouco mais de acolhimento com essas mães, de ter esses dados, de saber aonde está a nossa ferida. Porque o que eu passei, eu sei que muitas passam. Eu tenho uma amiga bem próxima. Ela tem um menino, ela é mãe solo de um menino, e quando o bebê nasceu, ela apanhou na fila do CMEI. Ele fez 1 ano e 7 meses. Agora, faz 1 mês que ele conseguiu a vaga. Essa moça, ela trabalha de cuidadora de idoso, com a carteira registrada. Ela trabalha de manhã, à tarde e até um horário da noite. E ela trabalha de segunda a segunda. Ela tem uma folga lá às vezes no mês. Então, assim, a vida dela era bem corrida. Desse valor que ela ganhava, que é em torno de 2 e alguma coisa, R$ 1.000 era para a moça que cuidava do filho dela. Como é que essa mãe daí paga o aluguel, provê alimentação, quando o filho fica doente? No entanto, a mesma mãe foi para o UPA, ficou uma semana internada, saiu com o bebê da UPA, ficou mais uma semana trabalhando, voltou para a UPA de novo, ficou de novo internado. Então, ela não foi trabalhar, com certeza vai ser descontado. Como é que essa mãe fica? Entende? Então, esse é o tipo de mãe que eu quero representar, esse é o tipo de mãe que eu quero brigar, que eu quero me esforçar ao máximo, fazer o que eu puder de projeto para acolher essas mães e conseguir tornar um pouco mais digna a nossa maternidade solo. E é evidente que quando a gente fala para você que, às vezes para as pessoas que estão lá, que elas se comovem com a tua causa e tudo mais, e elas vão evidentemente te conhecer, mas vai ter gente que vai falar assim, mas não é só a mãe solo, existem vários pais solo. Mas pai solo vai ter que procurar um representante que o determine para aquilo, entendeu? Porque existem casos sim, mas eles são muito menores. O índice de mãe solo é muito mais alto na nossa sociedade. Todo mundo que tá aqui deve conhecer alguém que é mãe solo, não é? Então, eu percebo nessa linha. Mas assim, a mãe solo é uma das pontas que você quer tentar pegar. Quais são as outras que você se envolve nessas ações sociais que você já tem feito na tua vida toda? Rogério, só para salientar, Mães Solos é um dos meus projetos, porque eu vivencio. Mas a minha base ali de trabalho, eu quero que sejam só as mulheres. Eu não consigo dizer para você que hoje eu quero lutar por infraestrutura. Eu penso que a infraestrutura pode ficar um pouco para depois, que a gente está num caminho certo com o que a gente tem até agora. As mulheres de Cascavel, elas estão sendo muito mal acolhidas. Não existe praticamente política pública para a mulher. Nós temos aqui um lar que acolhe mulheres em violência, com violência doméstica, tentativas de feminicídio. Esse lar, ele acolhe só por um período. Nesse período, a mulher só chega lá, ela é acolhida, fica primeiro é procurado uma família do âmbito onde ela possa ir depois. Mas esse período que ela está lá, eu tenho, assim, comigo um projeto que eu sempre idealizei, que eu sonhei em fazer, até não sendo uma pessoa pública, até não chegando a passar pelo processo ali da urna e chegando à minha vitória ali no caso. Mas esse projeto é o Mulher Linda. Eu penso que são 3 fases da mulher que eu passei, que é muito triste e que ele assim, influencia muito no psicológico da gente. Eu tive momentos em que eu pensei em desistir. A separação é uma das causas de maior depressão que tem. As mulheres não são acolhidas, não tem nenhum tipo de projeto que vê esse sofrimento. A segunda causa ali, eu creio que seja a primeira, na verdade. A primeira causa ali é a violência contra a mulher quando ela é acolhida lá. O segundo vem o divórcio. E a terceira, e a muito importante, que é o que eu mais passei também, é o pós-parto. Eu entrei numa depressão tão forte, eu não sabia cuidar da minha filha direito, porque eu nunca tinha tido filhos. Na época eu ainda era casada, porém eu não tinha essa ajuda, esse suporte. Eu passei uma fase de pós-parto e eu entrei em uma depressão pós-parto e eu não tive nenhuma assistência, nem pelo SUS.
Então, assim, ó, eu penso que esse projeto Mulher Linda, a gente teria que criar-se aí um projeto de que a mulher possa ser assistida na separação dela, num divórcio, sabe? Ela pode ser assistida pós-parto, quando você tem ali um indício de depressão pós-parto. E ela pode ser também cuidada lá nessa casa de acolhimento. Eu penso que a gente podia criar um projeto de que essa mulher pudesse ter um dia diferente. De repente, ter um dia de beleza. De repente, ter uma assistente social com uma junta ali psicológica, com um psicólogo para estar indo até esse local, falar com essas mulheres. Ou que deixasse ali esse projeto até pelo SUS. Que fosse um projeto fixado ali no SUS mesmo, onde a mulher pudesse procurar. Sabe, que ela tivesse um local para procurar esse abrigo nessa fase de pós-parto, por exemplo. Eu não sabia como amamentar direito a minha filha. Eu saí do hospital, fui para casa. Eu não tive nenhum tipo de ajudar. Tenho minha família, mas ninguém foi. Todo mundo trabalhando, a correria do dia a dia. Tivesse ali o pessoal do posto de saúde, fosse até a minha casa, tentar me mostrar um pouco mais do que era ali a maternidade, que não me assustasse tanto, talvez teria sido um pouco melhor a minha experiência. Eu digo assim, ó, eu tive filha, a minha neném tem 10 meses. E existem alguns serviços públicos que eu fiquei simplesmente encantado, tá? Eu moro lá no Parque São Paulo, só pra você saber. E o primeiro deles foi, o posto de saúde foi à nossa casa quando ela tinha 5 dias de vida. Foram os estagiários de enfermagem da União Oeste, em parceria com o posto de saúde. Eles foram lá e aí eles falaram sobre tudo, sobre dormir, sobre sono, tiraram dúvidas, tem mais alguma dúvida, enfim, fizeram várias coisas lá com a gente que foi muito legal. E o segundo, que eu dou até pra dica para todas as mães, e todos os pais também, que são responsáveis por isso, né, pra gente não esquecer, é o banco de leite. A minha esposa foi até o banco de leite, e lá no banco de leite ela teve uma aula sobre como amamentar, e conseguiu fazer o laser de graça, que era tão importante pra ela naquele momento. Porque pra nós, homens, a gente olha e fala assim, pô, tem que dar de mamar, a criança tá chorando. Toma, amamenta. E aí a mulher tá com dor, ela não sabe direito como é que funciona. E a gente passou por toda essa fase. Então, assim, eu acho que o teu projeto ele é maravilhoso nesse sentido. De dar esse apoio pra essas mulheres que necessitam e talvez juntar com outros serviços que já agregar, né, com outros serviços públicos que já existam, né, nesse sentido. A gente tem que levar em consideração a tua fala, algumas coisas que, quando eu fui mãe há 5 anos atrás, foram 3 mulheres do posto de saúde na minha casa também. Nessa época, eu estava numa situação muito delicada, financeira, e eu trabalhava de diarista nessa época, tá? Foi uma das coisas mais rápidas que eu tive, logo que eu casei, que daí eu engravidei. Na verdade, eu já estava casada há um tempo. E eu engravidei. Eu já trabalhava como diarista nessa época. Eu fui trabalhar de diarista, eu achava que o salário estava legal e que eu tinha uma autonomia maior para fazer minhas coisas, fazia os meus horários. E eu não tinha condição de procurar esse serviço do banco de leite. Então, a gente está falando, eu estou falando de uma camada de mulheres, mães solos, que não tem um carro, que não tem essa disponibilidade de estar indo até lá o banco de leite. Claro. Então, é aí que eu penso, cria-se uma junta, que nem eu te falei, com um psicólogo, de repente uma pessoa do banco de leite, e aí vai até a casa dessa mãezinha. Aliás, todos os serviços que eles são feitos no pós-parto, eles são destinados, tirando o banco de leite, evidentemente, mas eles são destinados à criança. E nenhuma mulher, e eu vou até um pouco mais longe, nenhum ao casal. Porque eu percebo que, assim, até contando um depoimento pessoal, um testemunho pessoal mesmo, se o casal não tiver um fortalecimento muito forte, o negócio pode ruir ali, entendeu? Foi o meu caso. Porque uma criança, ela realmente traz e ela muda a rotina do casal, de intimidade do casal, de toda a questão que tá relacionada àquilo, entendeu? E aí se não tiver uma convergência de pensamentos ali, um diálogo muito forte, vou te contar uma coisa bem, bem pessoal, mas eu acho que é bem interessante.
Eu até, se você me permitir, depois eu vou conectar minha esposa com você. Que eu acho que ela é uma dessas mulheres fortes que passaram pelo processo da maternidade. Eu lembro que ela teve alguns problemas ali no terceiro, quarto dia que a nenê tinha nascido. Ela fez, eu não vou lembrar o nome daquela... Ela teve que fazer aquele corte para poder fazer o parto natural. E ela tava com muita dor. E a nenê não dormiu a noite inteira. E lá pelas 5 horas da manhã eu peguei a nenê dormiu no meu colo. E eu sentei no sofá e eu não me mexi. Eu fiquei 2 horas com ela, assim, parado, sem me mexer. E aí ela levantou e ela falou uma das coisas que eu jamais vou esquecer, porque me marcou muito. Ela olhou pra mim e falou assim, o caos gera o caos. E aí ela falou assim, eu vou passar um café, eu vou te dar um café e a gente vai mudar algumas coisas aqui em casa. Porque aquele caos que a gente tava dos primeiros 4 dias, que você deve ter passado por isso, Sei. é algo assim, muito intenso. E quando ela falou isso pra mim, eu falei, beleza. Então não adianta a gente querer brigar um com o outro e gerar o caos. Porque quanto mais caos vai ter, Sim. entendeu? E aí eu percebo isso. Mas eu percebo que talvez a maturidade nossa como casal tá assim, 0,2% da população. Por uma questão que Exatamente. nós já tivemos, assim, muito estudo, muitos casais que a gente conversou antes de como ter filho. Esse filho foi... A nossa neném foi muito planejada, muito esperada pela gente, entendeu? Agora, aqueles casais que não têm essa convivência, eu concordo com você plenamente, que precisa ter um serviço de apoio, como você falou, se eu puder agregar no seu projeto. Claro que pode. Se eu puder agregar no seu projeto, mas um serviço de apoio com psicólogos, pra mulher, pro casal em si, porque eu acho que é isso extremamente mesmo. importante, entendeu? Extremamente importante. E me conta lá, mas a gente falou aqui mãe solo, falamos da maternidade, falamos das mulheres, mas e o teu projeto pros idosos? E esse projeto é o mais audacioso, né? Porque ele não depende, na verdade, de mim nessa alçada que eu tô tentando alcançar. Eu tô junto com o pré-candidato Renato Silva, com quem eu tenho uma abertura um pouco maior. E eu tenho passado esse projeto para ele. E ele tá super animado, ele super apoia, porque isso é uma coisa que teria que partir do governo dele, né? Não ali da minha parte. Porém, a nossa parte é de estar ali cobrando, tá ali cutucando. Eu tenho um projeto muito audacioso. Nós temos hoje a população acima de 60 anos em Cascavel já está em mais de 13%. Nossa. Em 2010, Rogério, essa população ela era acima de 70 anos, mas ela era em 3%. Então, a gente tem um crescimento gigantesco. Daqui, por exemplo, a 10 anos, isso tem a subir muito. Eu sempre digo que tem um ditado que fala que a pessoa de mais idade, o idoso, ele volta a ser criança. Não é só no sentido figurado de, tá ali, gosta de brincar, gosta, né, senta, às vezes esquece as coisas, né, não tem aquela rapidez que uma pessoa mais nova tem. Não é só por isso, esse dialeto aí. Eu vejo por outro lado. Toda criança, quando nasce, ela precisa ser levada no médico pediatra. Sim. A pessoa acima de 60 anos, ela perde cálcio no osso. Ela perde imunidade, ela perde um pouco, ela diminui um pouco a questão do raciocínio. Ela realmente volta a ser criança. Então, eu penso que nós precisamos com urgência que o próximo governo, o próximo prefeito, seja o Renato ou seja outro, nós precisamos de uma UPA geriátrica. Porque você imagina, você pegar um idoso, vamos colocar aí uma pessoa de 75 anos, que já está um pouquinho mais debilitada. Vamos pôr um de 80, tá? Que tem bastante Cascavel. Você pega essa pessoa de 80 anos e vai na UPA. Quanto tempo demora o atendimento? Se pra gente, com 39, né? Uma flor da idade. Se pra gente é difícil esperar por algumas horas, você já imaginou para uma pessoa que já está cansada, que já não tem toda essa mobilidade?
E uma segunda coisa bem importante, o porquê que nós deveríamos tratar essa ideia com muito carinho. Porque se você conseguir colocar um idoso na frente do médico geriatra, que estudou, sabendo como o corpo de uma pessoa mais de idade está se comportando, ele vai ali colocar uma vitamina, ele vai ali colaborar ali na questão até alimentar, não precisa ser exatamente ali o nutricionista, porque ali o geriatra já estudou também tudo isso, ele sabe do que ele está falando, ele sabe o que ele está tratando, né? É a mesma coisa eu pegar uma pessoa de 20 anos e falar, toma essa vitamina aqui, sem necessidade. Entendeu? Então, o geriatra, ele sabe toda a necessidade de uma pessoa idosa. Você colocando ali uma vitamina, a gente vai ter uma população idosa mais forte. Até lá no posto de saúde, isso descarrega um pouco. Não tem toda hora aquela fila de pessoas de idade ali, porque se queixa disso, se queixa daquilo. É um cálcio para o osso, que o médico vai passar ali e vai fortalecer. Tudo isso com uma prescrição médica, evidentemente, né? É, com certeza, um médico geriatra, né? Então, a gente consegue mudar e melhorar a vida de uma pessoa idosa em 80% quando ele é atendido como um especialista. Hoje a gente tem pouco mais, acho que de 6 geriatras em Cascavel. Se eu, salvo me engano, 1 ou 2 só pelo SUS. E olha a fila que é para conseguir uma consulta. Eu acredito que o teu projeto ele é muito, muito positivo nesse sentido, porque a gente tem um projeto em Cascavel que dá muito certo, que é a Cidade do Idoso. Sim. Né? Que foi implementado por esse governo. Temos o PAID. Mas a Cidade do Idoso, eles vão lá para fazer hidroginástica, para trabalhar realmente nessa saúde preventiva deles, Isso. né? Então você percebe que serviços relacionados a isso, com certeza terão muito ganho, né? Sim. Também tem uma fila de espera para isso tudo. É mais difícil conseguir essa vaga. Então, assim, a gente está falando agora não só em bem-estar do idoso, a gente está falando da saúde dele. E a saúde dele teria que ser tratado com um médico especialista, um geriatra, né? Aí eu vou um pouco mais além, Rogério, porque tem mais de 30 anos que eu ajudo pessoas. A minha vida toda foi de ajudar pessoas. Eu sempre fui envolvida com isso. E eu ajudo algumas pessoas que são cadeirantes, deficientes físicos, e ajudo algumas pessoas que são acamadas. Agora, nesse processo eleitoral que eu tô tendo que, né, suspender essa minha atividade aí, esse meu engajamento com tudo isso por conta de, né, as leis eleitorais não permitirem. Mas eu sempre tive envolvida com isso. Hoje, um pacote de fralda geriátrica, ele custa em média R$80. Ele dura aí 3 dias. Pessoas de mais idade que já estão acamadas usam fralda 24 horas. Pessoas cadeirantes com total limitação também usam. Então, muitas vezes, para a família, é um gasto muito alto. Falta até para prover uma alimentação adequada. Então, eu tenho ali também um projeto que eu tenho estudado esse projeto e tenho, assim, de vários cantinhos cercado ele, porque ele é assim, da menina dos meus olhos, que eu chamo. É um projeto de máquina de fralda geriátrica para nossa cidade. Sabe? Eu cheguei a procurar, tem um projeto de fralda geriátrica numa igreja, que eu prefiro não citar, mas é próximo ali no Maria Luísa. Porém, também esse projeto estava parado quando eu procurei, por falta de material para confeccionar as fraldas. Tinham voluntários que faziam, porém eles doavam para o pessoal só da igreja ali que fazia doação de dízimo. Então, assim, eu penso que a gente tem um leque de oportunidades para cuidar dos nossos idosos e esse é um dos tópicos que eu acho maravilhoso, porque é um gasto muito grande, eu sei, porque eu tirei muito do bolso para ajudar essas pessoas que eu tenho contato até hoje, que eu tenho amizade, que eu visito sempre. Até engraçado, esses dias eu postei uma foto, porque agora você vê, né, politicagem. Cada esquina é uma foto, é um abraço. É o pastel com caldo de cana. E aí eu peguei e postei. Falei, lanço um desafio. Vamos postar boas ações dos últimos 20 anos. E eu tenho muitas. Só entrar na minha rede social que você vê. Então, não é de hoje que eu tenho essa vontade de ajudar as pessoas. E o meu intuito com esse pessoal também de mais idade é esse. E é um projeto que eu tenho muita vontade de tentar colocar para seguir adiante, né? Que legal, viu, Neila? Que legal mesmo. Que história
super bacana que você tem e que são, enfim, as suas ideias de políticas sociais, de coisas que vão à frente disso tudo, né? Que você vai conseguir trabalhar nisso tudo e se fazer altamente necessária para representar. Eu queria, para a gente poder ir pro nosso fim, eu queria que você falasse para nós qual é a Cascavel que você espera do futuro. Eu sou muito ambiciosa. Eu não sei se isso é um defeito ou se é uma qualidade. Mas a Cascavel que eu pretendo ver no futuro é com mais oportunidades para nós mulheres, é com mais acolhimento para nós mulheres, é de ver minha Cascavel com mulheres realmente felizes, com mulheres com orgulho de serem mulheres. Porque nós temos uma barreira grande hoje, inclusive, para adentrar na política. A gente, na pele, sofre um preconceito. Foi taxado a mulher como sexo frágil, e isso não é de agora, Rogério. Esse sexo frágil vem sido colocado pela sociedade desde a época medieval. A gente sempre foi tratada como a parte mais frágil, mas nós que geramos, nós que parimos, nós que trabalhamos, nós criamos os filhos, nós criamos os homens, a gente não desmerece o homem, sabe? Eu tenho uma concepção para mim de que tudo é em comum acordo, tudo precisa de o outro lado. Só que nós mulheres não somos vistas dessa forma. Eu tenho muito respeito pelos homens e sei muito bem até onde os homens são muito participativos na vida da mulher. Mas do outro lado, nem sempre, claro que eu não estou falando como uma grande maioria, mas nem sempre a gente é vista como uma peça também importante. Sabe, eu tenho feito algumas imersões com o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e ali, inclusive ontem, numa das imersões, eles falaram muito da Moana, ela é esposa de um deputado federal, e eles, assim, a gente vê o brilho no olho deles estarem incentivando as mulheres também na política, porque essa é uma das áreas mais preconceituosas, porque acham que nós não entendemos do que estamos fazendo, do que queremos fazer. Eu tenho estudado muito, Rogério, me preparado muito para representar as minhas mulheres, para representar bem a minha classe. Eu não vou desistir. Se num futuro próximo não der certo, eu não vou desistir, eu vou continuar, porque é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar a mostrar que as mulheres são capazes. Eu quero levantar outras mulheres. Já falando bem aqui, bem otimista, meu gabinete, se eu chegasse de estar lá, porta rosa e só mulheres. Nós vamos ser um grupo de mulheres, um time maravilhoso. Que legal, viu? Parabéns pela iniciativa. Eu acho que, eu já falei isso aqui em outros programas, eu acho que realmente faltam. Você é repetitivo, porque eu tô falando isso nos últimos 4 programas, eu acho que eu falei isso. Cascavel tem 55% dos habitantes são mulheres, mas nós temos apenas menos de 10%. Não, 10% das cadeiras são mulheres em Cascavel. Então, cadê as mulheres? Cadê as mulheres para poder representar? As mulheres estão afugentadas, por isso que eu tô te falando. Porque às vezes elas são como eu, mãe solo que não tem todo esse tempo para crescimento, para ir atrás. Eu hoje saí às 7h30 da manhã da minha casa e volto só às 8 da noite. Um compromisso atrás do outro. E aí, graças ao bom Deus, eu tenho outra mulher forte, maravilhosa na minha vida, que é a minha mãe. Que ela me ajuda muito na criação da minha filha. Ela tá ali no meu auxílio quando eu preciso. O meu pai é uma pessoa maravilhosa. Ontem, inclusive, era quase 6 horas, eu estava num compromisso, eu vi que eu não ia conseguir sair. Falei, pai, por favor, consegue correr, pegar ele lá na escola. Se eu não tivesse eles, eu estava perdida. Eu tenho eles que me ajudam, porém a responsabilidade sempre foi minha, da educação, da criação, da manutenção de tudo da Elô. Só que nem todas as mulheres solo e nem todas as mulheres que também não são mãe, que não são solo, que são casadas, tem às vezes essa dificuldade de ter alguém ali para auxiliar. É tudo em cima dela. Então é por isso que eu tô aqui. Eles são tua rede de apoio, né? Eles são maravilhosos. Viu? Pra gente encerrar, olha pra essa câmera e convida então as tuas mulheres para que elas, como é que elas fazem para te conhecer? Se as mulheres, como é que elas vão fazer para te conhecer? Para você, mãe solo, mulher independente, mulher guerreira, mulher forte, venha me conhecer melhor, venha conhecer meus projetos, me siga nas redes sociais, share do PL Mulher. O meu telefone é 459
9806-8657. Pode me chamar no WhatsApp para a gente conversar, bater um papo, tirar suas dúvidas e para você medir um pouco mais da minha força para te representar melhor. Cher do PL Mulher, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por você nos ensinar sobre essa camada que talvez a gente não conheça tanto, talvez uma parte da sociedade não conhece tanto. Muito obrigado, viu? Rogério, obrigada pela oportunidade de ter passado essa tarde, ter conversado um pouco mais as minhas ideias. São as pontas do iceberg. Tem muito ainda por vir. Obrigada. Show de bola, obrigado, viu? Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.